E aí, sexto ano, tomar mais uma aula online, começando essa semana. Vamos corrigir as atividades em página 52 até 54 no livro didático e encerrar o livro 1, certo? Próxima aula nossa, a gente já vai começar com o livro 2, tem umas atividades lá, façam para a gente conseguir prosseguir para novos conteúdos, certo? Então, bora lá. Na página, cheguei aqui na página 51, quer dizer, eu só me atento. Na página 52, nós temos a questão 1, que tem aí, leia o texto e responda as questões a seguir, considerando os assuntos estudados. E aí ele tem um textinho, dê um pause. Quem não leu ainda, lê o texto para entender a resposta que eu vou dar, certo? Letra A, ele pergunta, de que modo a Terra, de que camada da Terra o ouro é extraído? Então, pelas informações que vocês vão encontrar no texto, vocês vão perceber que o ouro é extraído da crosta terrestre, certo? Letra B, por volta de que ano a mina de Morro Velho começou a ser explorada? Então, se você olhar lá, ele diz mais ou menos que é em 2003, não é isso? E se você voltar aos 278 anos que ele fala aí, você vai ter por volta de 1725. Então, você pega 2003, que é mais ou menos a data que ele nos dá aí, ó, encerrando suas atividades, eles encerram em 2003, encerra em 2003, e aí ele começou, faz as atividades faz 278 anos, então você subtrai 2003 por 278, a gente chega a 1725, lá por volta do século XVIII, certo? Letra C, admitindo que atualmente 1 grama de ouro tem o valor de R$ 735, quanto valeria todo o ouro extraído na mina de Morro Velho? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que fazer umas conversões para poder fazer esse cálculo, certo? Lá no textozinho você vai ver que dá forma em toneladas. Então é o seguinte, uma tonelada equivale a 1.000 quilos, certo? 570 toneladas vão equivaler, obviamente, a 570 mil quilos. Você vai multiplicar 570 por 1.000, certo? E ele diz que tem, a cada 1.000 quilos nós vamos ter 1 milhão de gramas, porque ele está fazendo a conta aqui em cima do grama, certo? Então você vai fazer 570 mil quilos vezes os 1.000 da grama. Então vai ficar 570 mil vezes 1.000 gramas, 1 milhão de gramas no caso aí. Então você vai ter, quer dizer, 1.000 gramas, você vai ter 570 milhões de gramas, certo? Então ele diz que cada grama valerá R$ 135, então você faz 570 milhões vezes 135. Então todo o ouro encontrado lá até 2003 valeu 76 bilhões 950 milhões de reais. Ok? E para fechar a letra D, na região de Nova Lima, onde se situa a mina, o grau geotérmico é de 1 grau Celsius a cada 55 metros de profundidade. Isso quer dizer que a cada 1 metro que você desce de profundidade, a temperatura aumenta em 1 grau Celsius, certo? A cada 55 metros. Considerando que a parte mais profunda da mina seja de 2.453 metros, qual é a temperatura aproximada dessa região? E a temperatura ambiente na entrada é de 20 graus Celsius. Então, a gente já tem 20 graus Celsius. O que a gente encontrar agora, a gente vai somar com 20 graus Celsius, certo? Então, é o seguinte, 2.453 a profundidade. Então, você vai dividir isso por 55, que é a nossa medida, certo? Então você vai ter, lembra, a cada 55 metros vai aumentar 1 grau Celsius. Então 55 dá um valor aproximado de 44, então você vai fazer 44 vezes o nosso amigo 1 grau Celsius, certo? Mas professor, a sua resposta deu 64, porque lembra, ele já tinha 20 graus Celsius. Então você vai somar 44 vezes
ou quer dizer, não, 44 mais os 20 graus Celsius, que aí você vai achar 60 graus Celsius. Na 2, ele também tem um textinho, está indireto, né? Então, na 2 você vai ter, os seres humanos sempre tiveram muita curiosidade sobre os processos que acontecem no interior da Terra. E aí nós temos um texto, mesma coisa, pausa para entender o que a gente fez aí. Tomando por base seus estudos sobre a estrutura da Terra, descreva o interior do planeta de acordo com os conhecimentos atuais. Então, ó, o interior é formado pela crosta terrestre, que a gente também pode chamar de litosfera. Em seguida, nós vamos ter o manto, certo? Que é a camada de magma. E, por último, o núcleo lá no centro da Terra. Então, a gente tem crosta terrestre, litosfera, manto e, por último, núcleo do centro. 3. No século XV, no século XVIII, alguns autores escreveram sobre peixes petrificados, sugerindo que eles poderiam ter se originado de ovos normais desenvolvidos na areia úmida. Em vez de se desenvolverem na água, explique qual é provavelmente a origem desses peixes petrificados. Então, são peixes que, são peixes que sofreram, tá faltando o que aí, certo? São peixes, tá errado aí, são peixes que sofreram o processo de mineralização, típico de qualquer fossilização, certo? Esses peixes, eles se tornaram pedra, certo? É um processo que acontece na fossilização. Vamos para a próxima, a questão 4, ele nos dá essa figura, e nos dá 3 questõezinhas, A, B e C. Sabendo que são trilobitas, é esse bichinho que você tem lá no fundo da imagem, lá no final da imagem. Sabendo que os trilobitas surgiram há cerca de 400 milhões de anos, qual período do tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Então, bora lá. Como se encontra na última camada, 400 milhões de anos, certo? Se essa imagem toda representa 400 milhões de anos e ele está lá no finalzinho, quer dizer que ele vai ter por volta de 400 milhões de anos, certo? É como se aqui, ó, fosse o início da rocha sedimentar e cada partezinha dessa são sedimentos novos que foram colocados ao longo do tempo, certo? B. Em que tipo de ambiente viviam seres encontrados nas camadas de 1 a 5? Então a gente vai lá, ó, 1, certo? Onde a gente encontra os trilobitas, até os 5, seriam essas camadas aqui. Nessas camadas, provavelmente esses organismos, ó, eles viviam em ambientes aquáticos, e aí pode ser tanto de água doce ou água salgada. O que está dizendo isso, professor? Se você olhar para essas imagens, você vai encontrar coisas semelhantes a peixes, a caracóis, a ostras, certo? Que são organismos de meio aquático. Letra C. Ao longo dos milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro, os trilobitas ou os peixes? Fica a resposta. Isso aí, de acordo com o que a gente falou na letra A, né? Na primeira resposta aí, a gente sabe que são os trilobitas. Os trilobitas estão lá no final, certo? Eles estão na primeira camada da rocha sedimentar, é a camada mais velha. Então, eles são mais velhos que os peixes, que a gente vai encontrar aqui, ó, lá para o início da camada 5, certo? Por serem encontrados em camadas mais profundas. Ok? Questão 5. Na questão 5, nós temos aí a seguinte pergunta. A ilustração a seguir apresenta as principais camadas da Terra, desde o interior até o limite com o espaço sideral. Anote ao lado de cada camada o seu respectivo nome. Então, é o seguinte, você vai ter aí, ele está se referindo tanto à atmosfera, como à hidrosfera, como à litosfera, certo? As camadas da Terra. Então, a gente vai ter, lá de cima para baixo, certo? A gente vai ter as camadas da atmosfera, que vão ser exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera. E aí tem um pontozinho, tem uma linha ligada à água. Então, isso só pode ser hidrosfera. Depois da hidrosfera, você vai ter as rochas. Então, você tem a crosta. Depois da crosta, manto superior e manto inferior. E, por último, nós vamos ter núcleo externo e núcleo interno. Está aí para vocês darem um pause no vídeo e conferirem a sua resposta, certo? Vamos para 6. Nas calçadas de Araraquara, em São Paulo, há placas de arenito que exibem pegadas fossilizadas de dinossauros que viveram na região há milhares de anos.
O estudo dessas pegadas foi iniciado pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardo. Sobre o assunto, responda o que é arenito. É a primeira resposta assim, o que é arenito? É uma rocha sedimentar formada pela consolidação de grãos de areia. A gente encontra muita arenito nas praias, certo? Aquelas areias ali com o tempo, aqueles grãozinhos vão formar é, uma rocha sedimentar. E letra B, explique de que modo se formam as pegadas fósseis. Se formam quando o terreno onde o organismo pisa é mole, ou pode ser lamacento, pode ser de piche também. Após a impressão da pegada, ela fica seca e pode ser recoberta por camadas de sedimentos, que após milhares de anos dão origem a uma rocha sedimentar, certo? Então aquela pegada vai ficar na superfície mole e com o tempo vai se mineralizando, vão cair sedimentos ali que vão se depositar e formar uma rochazinha e vai ficar a marca do pezinho do dinossauro, certo? Questão 7 e 8. Nessas questões da 7 eu já pedi para vocês me enviarem, certo? E a 8 também, elas são pesquisas e são, vou deixar por conta de vocês, ok? Então vamos para a 9. Novezinha, sobre a atmosfera, responda as perguntas a seguir. Como seria o mundo se a atmosfera não existisse? Justifique a resposta. Vamos lá, a Terra seria muito fria e a radiação prejudicaria a vida. Não haveria oxigênio e nem gás carbônico para os seres vivos. A vida teria que ser diferente da que conhecemos hoje, certo? Tem um errinho aí. Não é ser indiferente, é ser diferente. Então, é o seguinte, a gente não tem atmosfera, a gente não tem o ar retido da nossa respiração, a gente não tem os gases de proteção contra a radiação, e não vamos ter os gases de proteção também para atritar com os meteoros, e assim eles vão cair tudo na nossa cabeça o tempo todo. E também, nem ele falou aí, os seres vivos teriam que ser de outra forma que nós não fazemos nem ideia. Ok? Letra B, nós temos aí ele perguntando o seguinte: partindo da região da atmosfera que nos envolve, identifica as camadas que formam a atmosfera. Então, nós temos troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Então, tá aí as 5 camadinhas da atmosfera que a gente já falou milhares de vezes aqui. Por isso, temos a questão 10. Questão 10 tem essa figura, e ele pede: a primeira coisa é marque um X sobre o fóssil mais antigo e explique sua escolha. Então, é o seguinte, o fóssil mais antigo, como eu falei na questão anterior, são esses fósseis da camada mais profunda, certo? Letra B, sim, para explicar, a explicativa é a seguinte: se encontra na camada mais profunda. Letra B, em que tipo de rocha os fósseis podem ser encontrados? Sempre em rocha sedimentar, certo? Estou na frente aqui do quadro, vou me retirar um pouquinho. Sempre nas rochas sedimentares. E C, porque não existem fósseis nas rochas ígneas? É o seguinte, não encontramos fósseis nas rochas ígneas, pois elas são as magmáticas, certo? Elas são formadas por magma, que sempre observamos em alta temperatura, o que carbonizaria qualquer organismo que constasse nele. Então, vamos imaginar que um organismo qualquer morreu, e aí ele agora vai passar pelo processo de fossilização, só que vem um magma que passa por cima desse organismo. Ele simplesmente vai ser carbonizado, vai virar cinza, não vai sobrar nada nem para formar os fósseis. Okay? Então, seria impossível a formação de fósseis por rocha magmática. Certo? Na questão 11, de novo, nesse caso, eu deixo para vocês. Certo? É uma questãozinha que diz o seguinte: ó, agora que você já aprendeu um pouco mais sobre o nosso planeta, procure responder aquela pergunta no início do capítulo. É possível cavar um longo túnel e chegar no Japão? Justifique sua resposta. A gente já respondeu isso algumas vezes em sala de aula, então vocês estão carecas de saber sobre isso. Certo? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aulazinha. Valeu, meu povo. Deixe-me sair aqui. Até a